coraçãozinho. Glória a Deus, porque hoje a gente já pode se abraçar, não fica mais só no coraçãozinho, não é? Glória a Deus. E é justamente por causa disso também, queridos, que eu estou aqui, rapidinho, só para dar um recado para vocês. Acredito que vocês já têm visto aí, né, a medida restritiva do governo, mais uma vez, graças a Deus. Quantos estão felizes? Nós vencemos. Glória a Deus, isso é fruto das nossas orações, amém, queridos? Então, queridos, a partir de hoje, já não é mais obrigatório o uso de máscaras em nossos cultos. Quantos ficam felizes com isso? Agora, seguem algumas recomendações, eu quero estar lendo para você. Então, as recomendações, né? Volte, mais um, volte só um. Fica recomendado o uso em casos de pacientes com sintomas ou contato de transmissões. Então, se você tem alguns sintomas, então é recomendado usar máscara, sintomas de resfriado comum e síndromes gripais ou imunossuprimidos. Então, se você se encontra em uma dessas condições, a pessoa que tem alguns sintomas de resfriado, gripe ou imunidade baixa, é recomendado essas pessoas usarem as máscaras, tá bom? É recomendado, queridos, mas não é obrigado. Amém? Graças a Deus. Idosos acima de 60 anos, em especial com comorbidades, pessoas gestantes também, sempre que tiver em locais de risco de transmissão de Covid-19, como transporte público, agências bancárias, repartições lotéricas, instituições de ensino, nesses casos é recomendado continuar fazendo uso, ok? E também em locais abertos com aglomeração, certo? Então, se você tem contato com pessoas que trabalham no hospital, por exemplo, enfermeiros, usa máscara, é recomendável continuar usando a máscara, ok? Só isso mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Então é isso, queridos, o recado que nós queríamos passar para vocês. A partir de hoje, então, nossos cultos já não é mais obrigatório o uso de máscara, só seguindo só as orientações em alguns casos específicos, tá bom? Quero convidar Bruna, Flávia, ela vai estar trazendo a mensagem, a palavra de Deus. Eu quero que você abra o coração para receber tudo aquilo que Deus colocou no coração dela. Eu creio que essa é uma manhã de ensino e Deus tem uma palavra poderosa para ministrar ao meu, ao seu coração, amém? Pode vir, Bruna. Amém, aleluia. Bom dia, graça e paz. Queridos, vamos ficar em pé para a gente orar um pouquinho, pode ser? Obrigada, Senhor, por essa palavra abençoada, Pai. Obrigada, Senhor, que nós possamos ouvir, entender, compreender, Pai, a Sua palavra, Pai, assim como ela é, Senhor, sem tirar e sem acrescentar nenhum tio, nenhuma vírgula a essa sã doutrina. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. O Espírito Santo, Senhor, está nesse lugar e o Senhor se move nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, para que eu possa ouvir atentamente as instruções, lembrar de coisas e exemplos, para que possa edificar o Teu povo, Senhor, Suas ovelhas que o Senhor tanto ama. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos, eu acredito que talvez algumas pessoas chegaram aqui cansadas, mas levante tua mão em nome de Jesus, que eu quero declarar algo sobre sua vida. Pai, eu declaro força nova, Pai. Eu declaro vida e declaro força para passar por momentos, Pai. Obrigada, Senhor, porque é só um momento, é um lugar de passagem, não de habitação. Pai, eu declaro força ao cansado, Pai. Pessoas que estejam cansadas nesse lugar, Pai. Fisicamente, emocionalmente, Pai, eu declaro força. Eu declaro, Pai, subindo como águia, Senhor. Caminhando e não se fadigando, Senhor. Correndo e não se cansando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigada porque o Senhor dá força ao cansado. Amém. Você recebe isso, querido? Aleluia. E hoje nós estamos com esse tema, né? Uma vida de louvor e de adoração. E eu gostaria que você abrisse lá em Salmos, capítulo 22.
Salmos capítulo 22, versículo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui. Lá em Salmos 22, 3 diz assim: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Então, o tema de hoje é: Deus habita nos louvores. E talvez essa seja a sua versão, a que eu li agora. Mas tem outra versão, e eu gostaria de me ater a ela, que diz assim: Deus é entronizado entre os louvores do seu povo. Amém? E essa palavra entronizado significa, né, através até mesmo da raiz, né, se você for separar a palavra e o prefixo, né, e você for separar ela, você meio que tem uma noção. Entronizado vem de entrar, de dentro. Então, significa que Deus, ele entra, ele habita nos louvores do seu povo. Então, ele é entronizado nos louvores do seu povo. Ele habita, ele é colocado em local importante. Aleluia? Ele não só entra, mas ele é colocado em lugar importante. O que é ser colocado em lugar importante? Em um lugar de primeiro, né? Em um lugar acima de tudo. Então, ele entra acima de tudo através dos louvores do seu povo. Então, ele entra em momentos de dificuldade, em momentos de dúvidas, em momentos de escassez, mas ele está em primeiro. Tanto na fartura como na falta, ele está em primeiro através dos louvores. Ele é o primeiro, amém? A primeira expressão, o primeiro pensamento, ele é entronizado. E quando nós agradecemos ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, coisas boas acontecem, aleluia? Então, o Senhor realmente começa a entrar, não que Ele já não esteja dentro, mas é como se Ele começa a se mostrar um Deus bom, um Deus que age, aleluia? Então, nós podemos citar um exemplo disso em Atos, capítulo 16. Em Atos, capítulo 16. Vamos ver o que aconteceu. E quando eu falei para vocês no início do culto, eu falei para vocês sobre essa questão de Deus estar nos dando força nova, nos revigorando por dentro, né? Acendendo em nós uma esperança. E quando eu estava pensando sobre isso, eu estava ali no canto e me veio na minha mente o rosto dessa moça de camisa rosa, que está com a caneta na mão. Só que eu fiquei procurando ela na igreja e eu não vi. Eu disse, então vou falar para a igreja toda. Mas agora que eu estou vendo ela, eu quero dizer a você que o Senhor, Ele está te dando força nova, viu? Em nome de Jesus, para você correr, para você andar. Que o Senhor abençoe a sua fidelidade, que você cresça no Senhor e que essa seja uma manhã que o Senhor só está te lembrando de que Ele é bom e fiel na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. E isso é uma coisa séria, queridos. Um dia desses, eu estava em casa e eu tive um sonho. Um sonho que foi algo que me impactou. E nesse sonho, eu vi um rapaz e depois eu estava no velório dele. É claro que eu repreendi isso, declarei vida, saúde. Mas sabe, queridos, não passou muito tempo, esse homem morreu. Então, muitas das vezes, a gente tem uma revelação do Senhor, a gente tem uma palavra e a gente tem medo. Mas sabe, querido, que a gente está falando de algo que é de vida. E às vezes as pessoas, elas precisam de uma palavra que exorte, que levante elas. Em momentos que a gente está com dúvida, ou que a gente não parece que não consegue mais lembrar, mas é necessário que a gente esteja com os ouvidos espirituais abertos para que a gente exorte no sentido da correção
e levante, porque os dons, eles são para isso, para levantar, para lembrar as pessoas. Aleluia. E pode ser do jeito que você pode fazer. Você pode fazer na simplicidade mesmo. É até melhor, porque aí você não mistura as emoções, né? Com aquilo que o Senhor está dizendo. Mas, lá em Atos, capítulo 16, vamos lá. Atos, capítulo 16, no versículo 25. Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Então veja, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. E eles não faziam isso para as pessoas, eles faziam isso para Deus. E veio um resultado, querido. Algo aconteceu. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que as portas se abriram. Amém? Não só deles, mas de todos os que estavam ali. Em um outro momento, lá ainda em Atos, capítulo 13, agora Atos 13, nós vamos ver um outro acontecimento que aconteceu devido ao louvor. Vamos lá, Atos 13, versículo 2. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, aqui nessa versão que diz servindo, poderia ser substituído por ministrando, tá? Então, essa palavra servindo poderia ser ministrando ao Senhor. E ministrando ao Senhor, orando ou adorando, né? E jejuando, o Espírito Santo disse para separar Barnabé e Saulo para a obra. Então, através da ministração do louvor, através das nossas orações, das nossas expressões ao Senhor, o Senhor nos dá instruções. Amém? Então, o Senhor fala conosco através dos louvores, através dessa ministração. E lá em Salmos 111, a gente pode abrir lá em Salmos 111. Eu vou mostrar para vocês que nós podemos adorar a Deus todos em todos os lugares e também junto com o povo de Deus. Vamos lá em Salmos 111. Salmos 111. Salmo 111, versículo 1, diz assim: Louvai ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Então, veja, louvai ao Senhor, primeiro de todo o coração. E está aqui falando na Assembleia dos Justos, ou seja, na igreja, junto com o povo, né? Está dizendo, louvai ao Senhor. Então, nós precisamos entender que o Senhor não quer que o nosso louvor seja escondido, né? Mas Ele gosta que nós estejamos unidos em uma assembleia, uma reunião, e que a gente louve ao Senhor com o povo, né? Junto com os irmãos. Mas isso também não significa que nós não podemos louvar individualmente. Mas aqui em Salmos, né, o capítulo 111, diz isso, que nós podemos declarar em alta voz, né? Que a misericórdia dele dura para sempre, que a misericórdia dele não tem fim. Está falando de fazermos isso de uma maneira coletiva e aberta. Amém? Então, nós não podemos nos envergonhar, queridos, né? A gente sabe que o mundo,
ele está aí com tanta música, né, que tem pervertido, porque a música, os instrumentos, o plano original foi para o louvor de Deus. Mas só que a gente vê tanta perversidade nas canções, né, usando ritmos que foram feitos para Deus, né, ritmos sendo usados para canções de uma maneira tão errada, tão pecaminosa, tão suja, e denegrindo, né, as pessoas, os ouvintes. E, às vezes, nós nos envergonhamos de louvar o Senhor. Às vezes, temos vergonha de cantar, de louvar o Senhor, de salmodiar. Mas só que eu quero dizer a você que o mundo não tem vergonha. E que nós também não deveríamos ter, né? Porque Deus nos deu espírito de ousadia. Deus não nos deu espírito de timidez. Você pode ser quem você é, na personalidade que você tem, mas você de modo algum pode deixar de fazer o que Deus quer que você faça. O que é timidez? É ser quieto? É ser calado? Não. Isso é personalidade. Isso daí foi Deus que colocou na sua vida. Se você é quieto, amém. Você não significa que você é tímido. Timidez é quando Deus te manda fazer algo e você não faz. Isso é egoísmo. Isso não é ser guiado pelo Espírito. Amém? Mas quando você deixa a timidez de lado, você diz, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. E aí você fala e você faz aquilo que o Senhor quer que você fale e que você faz, querido. Isso daí é coragem no Espírito. E o Espírito Santo nos empodera. Amém? No que te empodera não é a sua roupa, o seu tamanho do seu pé. Isso não te empodera. O feminismo não te empodera. O que te empodera é o Espírito Santo. Aleluia? Então vamos ser guiados por Ele. Vamos fazer a vontade do Espírito Santo, porque isso é uma vida de adoração. Aleluia. Quantas mulheres empoderadas nós temos aqui? E quantos homens empoderados? Aleluia. Aleluia. Em Salmo 148, vamos lá? Tudo que foi criado louva ao Senhor. Amém. Vamos dar uma olhada sobre isso em Salmo 148. Salmo 148, versículo 1. Toda a criação louve, deve louvar. Aqui diz deve, no subtítulo. Toda a criação deve louvar ao Senhor. Esse capítulo, ele é maravilhoso. Eu peço que vocês não se distraiam. Eu gostaria realmente de lê-lo todo, porque é incrível isso daqui. Mas não se distraia, se você tem sua Bíblia, acompanhe. Salmo 148, a partir do versículo 1. Só vou beber um pouco de água. Vamos começar. Louvai ao Senhor, desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Olha, aqui está tudo no imperativo, louvai-o. Não é se você quiser, né? Subjuntivo, não. É imperativo, está dando uma ordem e está dizendo que eles estão lá e os limites deles não podem ser ultrapassados, porque Deus já estabeleceu o limite. A estrela não pode cair se Deus não quiser. O mar não pode avançar para o continente se Deus não quiser, porque foi lhe dada uma ordem. Fique aí. Essa água toda não vem, já vem, bate e volta, tanta água não avança. Por quê? Porque tem limite. Porque tem uma palavra. O Deus estabeleceu um limite no mar, no céu. O céu não cai. Já percebeu? O céu não cai. Por quê? Porque ele está lá estabelecido.
Aleluia, querido. Nada pode ultrapassar a vontade do Senhor. Louvai ao Senhor, no 7, versículo 7, 148. Louvai ao Senhor desde a terra, vós. Olha só, o Senhor vai dizer para as baleias. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias, e todos os abismos, fogo e saraiva, que é chuva de pedras, neve e vapores, vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos os outreiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra, e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Sabe, tem uma pesquisa que diz que as baleias, elas emitem, né, aquele barulhinho delas, comunicam. E tem algo que eles fizeram, eles pegaram esse barulho das baleias, pegaram o barulho do pássaro, o barulho do vento, o barulho do mar, e juntaram todos esses barulhos. Sabe o que foi que aconteceu? Uma música. Literalmente, deu em uma música. Então, literalmente, querida, ao pé da letra, o universo está cantando. Quando você junta o som de um pássaro, o som de um vento, o som de uma batida, os sons, eles estão emitindo um som ao Senhor. A criação está louvando a Ele. A flor parada louva ao Senhor. Como é que ela louva? Sendo uma flor. Sendo aquilo que ela foi criada para ser. Como é que você louva ao Senhor? Sendo o que você foi criado para ser. Amém? E o que foi que eu fui criado para ser? Você foi criado para ser morada de Deus. Você foi criado para ser reino, filho, sacerdote, amado do Deus. Querido, você louva ao Senhor porque você tem um Espírito Santo dentro de você. Você é morada de Deus, você louva ao Senhor. Você passa na rua, você está louvando ao Senhor. Você sorri para uma pessoa, você está louvando ao Senhor. Você diz um obrigado, você diz um bom dia, você diz a paz do Senhor. Você se senta, você dorme, você toma banho, você louva ao Senhor. O tempo todo você louva ao Senhor. Aleluia. Então, aqui está dizendo que a criação está louvando ao Senhor. Aleluia. É mais do que música, é mais do que cantar na igreja. Cantar uma vez ou outra, querida, é uma vida. Nós estamos vivendo aqui para o louvor, para a honra, para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, queridos, está sendo visto e está sendo cantado. As pessoas estão vendo. Nós estamos cantando, querido. Não é só quando nós abrimos a boca. Até quando a gente está andando, quando a gente está parado, quando a gente está em movimento, pode ter certeza, você está comunicando algo. E o Senhor está vendo. Amém? E o Senhor é justo para nos retribuir, viu, querido? Vou lhe dizer. O Senhor retribui. Não que nós façamos para merecer algo de Deus, mas quero lhe dizer que nada fica encoberto, que o Senhor retribui tudo aquilo. Aleluia? E aí agora eu gostaria de falar para vocês sobre Salmo 149, que é o versículo posterior, né? E aqui fala sobre cantar e dançar, que pertencem a Deus. Vamos lá. Salmo 149, versículo 3. Louvem o seu nome com flauta, cante-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e ele adornará os mansos com salvação. Olha, aqui está dizendo, né, alguns instrumentos para o louvor, né? O adufe, a harpa, a flauta.
E ele está dizendo que o Senhor adorna os mansos com a salvação. Isso aqui é muito interessante. Você sabe o que é adornar? É deixar mais bonito, né? Então, você sabia que porque o Senhor lhe deu salvação, você é mais bonito? É o que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É Salmo 149, olha lá. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com salvação. Você tem salvação? Você foi salvo? Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia está dizendo que Ele te adornará. Ou seja, que Ele vai te deixar mais bonito à vista. Então, quando você tem certeza da salvação, você se torna uma pessoa mais simpática, mais bonita, né? Ou seja, você não fica com aquela cara má, né? Aquela cara de rude, né? Uma cara rígida. Mas você se torna uma pessoa bonita. Por quê? Porque você tem salvação. Você foi adornado pelo Senhor. A Bíblia está dizendo que você foi adornado, então você está feliz. É porque tudo vai bem na minha vida, porque eu estou no mar de rosas? Não necessariamente. Mas é porque o Espírito Santo está dentro de você. E ele é muito alegre, amém? O Espírito Santo é muito alegre. E às vezes é até um comediante, né? Ele é demais. Ele é muito engraçado, gente. O Espírito Santo é maravilhoso, amém? E ele nos adorna com essa alegria. Ele é bom, ele é alegre, amém? E Jesus, por onde ele ia, as crianças iam. Isso significa que Jesus também era bem-humorado. Porque crianças não ficam perto de gente que não tem bom humor, né? Pessoas de mau humor, criança não quer muita conversa. Então, isso significa que a alegria é um sinal de que estamos em uma vida de louvor, que o Espírito Santo está ali bem latente no nosso coração, frutificando, né? Que a alegria é um fruto. Aleluia. Então, já saiba, você é bonito porque o Senhor está te adornando. Amém? E é importante nós adorarmos o Senhor na nossa casa, além da igreja, né? E vamos lá ainda em Salmo 149, ainda nesse mesmo capítulo. E eu li o 4, né? Então vou ler o 5 e o 6. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos. Então, aqui o que aqui está dizendo? Aqui está dizendo sobre exultar, cantar, adorar os santos, né? Na glória. Cantem de alegria nos seus leitos. E aí, o que significa esse versículo? Leito, o que é leito? O que é cantar de alegria nos seus leitos? Significa cama, né? Quando você fala leito, é o quê? Cama. Então, aqui é menção à sua casa, o seu estabelecimento, o lugar onde você dorme, onde você passa a noite. Então, o Senhor está dizendo, exultem de alegria nos vossos leitos. Cantem de alegria nas vossas casas. É o que o Senhor está dizendo aqui. Amém? Então, aqui, mais uma vez, nós vemos, de maneira bem clara, né, que a adoração, ela se estende da congregação, da assembleia, mas também nas nossas casas, na nossa vida, né? Então, exultem de alegria nas vossas casas, louvem ao Senhor. Tem um versículo também que diz, né, louvai entre vós com salmos e hinos espirituais, né? E isso é a maneira de nos enchermos, através de hinos, de salmos, na nossa casa e na igreja. Amém? Amém. E detalhe, nós não precisamos estar com tudo né, lá em cima, tudo maravilhoso, para louvar a Deus. Como eu falei para vocês sobre Paulo e Silas, eles estavam em uma circunstância totalmente desfavorável. Eles iriam morrer, né? Como se eu estivesse aqui, fosse presa porque eu servi a Deus, porque eu fiz um ato, porque eu expeli um demônio, curei uma pessoa, me colocam presa, vamos supor, me colocam presa e amanhã me dão uma sentença de morte.
e eu, mesmo assim, louvo a Deus. Foi o que Paulo e Silas fizeram. Eles iam morrer no dia seguinte, mas eles louvaram a Deus. Então, veja, independe da circunstância. Você não louva se tudo estiver bem, querido. Você louva porque você ama o Senhor. Você sabe que você foi chamado para o louvor da glória dele. E você adora ao Senhor, independente do que ele fez. Você louva pelo que ele é, independente do que está acontecendo. Amém, querido? Então, é adorar o Senhor pelo que ele é. Não só porque você tem ou porque você não tem, mas pelo que ele é. Vou beber aqui um pouquinho de água. E aí, o que é que acontece? O Senhor nos chama para sair de uma atmosfera emocional e entrar em uma atmosfera espiritual. Porque às vezes nós queremos nos mover por emoção ou pela vista. Mas só que a fé não é pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Então, nós temos que ser movidos pelo entendimento de que é necessário, é importante, isso vai me ajudar. Pode ser que eu não queira. Pode ser que isso seja difícil para mim. E eu não vou lhe dizer que não é. Estar em um momento difícil e colocar um louvor e até mesmo para orar. Muitas vezes é difícil quando a gente está em uma situação complicada. É difícil orar em línguas. Mas aí, querida, que está a questão. Muitas das vezes o diabo, ele coloca essas circunstâncias justamente para parar a sua voz. Justamente para você não orar. Porque a oração é algo poderoso. A oração traz cura, traz libertação, resolve problema, querido. Milagres estão acontecendo o tempo todo. Milagres estão acontecendo em todas as partes, querido. Coisas que a gente não soube, coisas que aconteceram, coisas que não vieram para o púlpito, coisas que acontecem todos os dias, nas casas, as donas de casa, nas residências, botijões que era para secar e não secou. Um dia desse eu estava lá em casa e tinha um escorpião morto debaixo da minha cama. Vocês acreditam? Um escorpião morto debaixo da minha cama. E aí eu disse, meu Deus, quantos livramentos que nós estamos passando e a gente não vê. Quantas coisas que o Senhor nos poupa, queridos. Quantas conexões que só Deus poderia fazer. Pessoas que lembraram de você e você diz, como assim? Às vezes você não vem de uma família empoderada financeiramente, mas você consegue se levantar, você vem de uma história de trauma, um passado de uma família, né, de uma coisa tão negativa, e você conhece o Evangelho chega em você, talvez você é o único da sua casa. Como é que isso se explica, querido? Sabe, não foi o sangue do seu pai nem da sua mãe, não foi uma herança, mas foi o Senhor que atuou na sua vida, o Senhor que lhe deu, que teve misericórdia. Quantas vezes, querido, que a gente passa e a gente nem está percebendo os milagres, os anjos, as operações do Senhor. Milagres acontecendo, querido, todo dia, toda hora. Aleluia. Aleluia. E em Salmos 126, então eu lhe digo, querido, não deixe que o diabo pare a sua voz. Quando você estiver em momento de dificuldade, coloque uma música, inicie. Mesmo que você não sinta vontade de iniciar uma adoração ou uma oração, inicie. A gente brinca assim, inicie na carne mesmo, né? Inicie na carne mesmo, inicie sem vontade mesmo. Inicie no mundo da lua, pensando na conta mesmo. Pelo menos você está iniciando, entende? E aí as coisas começa o Espírito Santo, e aí começa você a entrar em uma atmosfera espiritual. Às vezes a gente quer entrar numa atmosfera espiritual muito rapidamente, a gente começa a querer, não, quero sentir aquilo. Ei, calma, querido. Às vezes quando a gente não está em um ritmo assim, com o Espírito Santo, começa devagar.
entrar, você não já vai começando, entrando e parar. Calma, você entra e aí você começa a orar, e aí daqui a pouco o Senhor começa a te falar coisas, você ou não, ou às vezes você só chora. E sabe, querido, é assim. E não tem muito de como é que é, mas é só você entrar, como Ludmila, ela cantava, ela dizia, nem que seja simplesmente para ficarmos a sós. Sabe, querido, o seu coração, às vezes, só para você ficar a sós com o Senhor, sabe? Fecha a porta do seu quarto, vai lá para o seu quarto, fale com o Senhor. Se é para chorar, chora, não tem nada não. Eu sei que o Senhor não é movido por lágrimas, nem por sentimento, mas, querido, nós temos sentimentos e muitas das vezes as nossas lágrimas são traduzidas em orações. Muitas vezes o Espírito Santo está gemendo através de nós com lágrimas. Amém? São gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, não ache você que você está chorando. Por que eu estou chorando? Por que eu estou louvando e às vezes eu estou chorando? Por que eu vou orar para uma pessoa e eu começo a chorar? Ei, você sabia que o Espírito Santo ele está intercedendo por você através de gemidos inexprimíveis? Você sabia que você está sentindo dor de pessoas e você está chorando por elas? E você sabia que o Senhor não desperdiça suas lágrimas? Você acha que o Senhor vai desperdiçar a sua lágrima? Não, querido, porque você é filho de um Deus que conta os seus cabelos. Deus, ele se importa com o seu organismo, ele se importa com o teu corpo. Então, se a sua lágrima cai, você pode ter certeza, o Senhor interpreta as suas lágrimas. Amém? Porque tem momentos que a gente não consegue orar, a gente só consegue chorar. Ou então chorar por pessoas, a dor de uma perda, a dor de um familiar, né? E aí o Senhor, querido, ele sabe as suas lágrimas. Elas não são desperdiçadas, amém? E lá em Salmos 126, que aqui diz em Salmos 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O louvor, a libertação, querido, traz alegria, amém? Quando você é liberto, você fica alegre. E eu vou lhe dizer uma coisa, o Senhor já nos libertou do império das trevas e já nos transformou para o reino de seu Filho amado. Nós somos livres. Porque nós somos livres, a nossa boca, querido, já se encheu de riso. E sim, eu falei no passado, já se encheu. E a nossa boca já se encheu de riso, a nossa voz com júbilos espirituais, com cânticos espirituais, porque nós somos livres. Aqui, querido, eles estavam perto do mar da Babilônia, o cativeiro babilônico, o povo de Deus que estava lá, nesse cativeiro, e eles disseram, ei, louvem ao Senhor, falaram para eles louvarem ao Senhor enquanto eles estavam no cativeiro, e eles pensavam, como que nós podemos louvar ao Senhor estando presos? Mas depois eles foram libertos para a terra prometida, saindo do cativeiro, e aí a Bíblia diz, quando o Senhor fez isso, quando Ele trouxe do cativeiro os que estavam em Sião, aí nós sonhamos, nós estávamos com quem sonham, nós enchemos a nossa boca de riso e os nossos lábios de cânticos. Então eles estão dizendo aqui, houve um tempo que nós não poderíamos cantar, exigiam de nós um louvor, mas como poderiam exigir de nós um louvor se nós estávamos presos? Mas agora que nós somos livres, e você é livre, querido, porque o Senhor te libertou, agora nós cantamos. Agora nós enchemos esse lugar de adoração. Esse é o povo, Senhor, que foi liberto pelo Senhor. E nós também somos libertos, amém? Então nós podemos cantar, nós podemos adorar, sim, ao Senhor. E eu usei a Bíblia como referência, esse livro aqui, O Espírito Dentro de Nós, O Espírito Sobre Nós, é de Reagan. Não sei se tem, não é? Tem, né? E aí eu vou chamar o pastor Roberto. Amém. Amém, queridos. Vocês receberam durante esse mês
Um tema poderoso sobre o poder da adoração. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E creio, eu queria convidar o Ministério Louvor. Nós vamos colocar em prática em 5 minutos aí. Nós temos ainda, fora os avisos. Eu creio que nós podemos atrair uma presença gloriosa do Senhor nesse lugar. Tivemos o privilégio de estarmos reunidos durante 3 dias em Campina Grande, sendo influenciado por esta visão, pela nossa liderança, pelo ministério. Chegamos ontem à noite, depois de 10 horas de viagem. Foi algo extraordinário. Estamos com muita expectativa do que Deus já preparou para a nossa cidade. Amém, querido? E eu queria convidar a Igreja Santa do Senhor a se levantar. Nós vamos estar adorando. Eu queria que o Ministério Louvor, eles vão cantar uma canção. Eu queria que você se entregasse completamente, querido. Eu sei que existem momentos, como foi ministrado nesta manhã, e durante os outros domingos, que você está num lugar que só você sabe, né? Só você sabe o que você está enfrentando, o que você está atravessando. Queridos, depois de um grande turbilhão, nós atravessamos para o outro lado. E nós precisamos fazer, queridos, a diferença nesse tempo como nunca, amém? E como é que vamos vencer? Existem armas poderosas, existem armas que nos foi dada pelo Senhor. Existe uma autoridade espiritual que já nos foi entregue, querido. Eu quero dizer, querido, o diabo pensou que ia lhe parar, ele se enganou. Você está aqui, você ficou firme, você não desistiu. Aleluia! Nós não somos daquele que retrocede, queridos. Nós somos da fé, queridos. Essa igreja é uma igreja que ensina a palavra da fé, querido. Verbo da vida, querido. Somos da fé. E nós não retrocedemos não, querido. Nós avançamos. Nós somos daquele que encara os gigantes. Daqueles que podem estar torando o que for. Nós não vamos desistir. Amém, queridos? Diga: eu estou aqui. Eu estou de pé. Sabe quantas vezes o diabo disse: você vai parar, você não vai avançar mais. Quantas vezes ele já soprou no seu ouvido, querido? Deixa eu dizer, mas existe um sopro maior. Existe uma presença maior dentro de mim, dentro de você. E essa presença é do Espírito Santo, querido. Oh, aleluia! Não existe nada, querido, maior do que aquele que habita dentro de nós. Não existe nada, queridos, que aquele que nos conduz no triunfo. E nós vamos adorar. Nós vamos nos entregar. Nós vamos conquistar territórios nessa cidade. Nós vamos ver famílias se prostrando. Nós vamos ver sonhos realizados. Eu quero dizer para você, esse ano é o melhor ano da sua vida, querido. Oh, aleluia! Sabe, muitas vezes o diabo fica dizendo para você: cadê o seu Deus? Cadê aquilo que você está declarando? Cadê aquilo que você está crendo? Não aconteceu, mas eu quero dizer para você: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Continue firme. Continue firme. Vai acontecer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Ei, queridos, somos da fé, somos da fé. E nós vamos colocar em prática, querido. Nós vamos colocar em prática essas verdades diariamente em nossas vidas. E coisas já começaram a acontecer. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ei, querido, mesmo quando o diabo está lhe cercando, dizendo para você: você não sai daqui, você vai dizer: eu saio, porque eu vou atrair o céu até esse lugar. Eu saio. Aleluia! Vamos adorar Ele. Oh, remacassata na seterei. Deus quer compartilhar coisas no seu coração nessa manhã, como já compartilhou. Oh, aleluia! Levante essas nossas armas, queridos. Oh, aleluia! Irá resistir. Nós o adoramos. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Em meio à tribulação, obrigado. o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos.